Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me, mãe, um gole da vontade divina para minha alma. Me dê sua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Descei, querer supremo, e vinde reinar sobre a terra. Deus é tudo, eu sou nada. Meu Pai, eu te amo, que eu te ame sempre. E cada vez mais que eu saiba te amar como mereces ser amado, e que eu possa saber retribuir este amor com amor. Amém. Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs daqui do canal Fiat Voluntas Tua Brasil. Trago para hoje um trecho do dia 5 de fevereiro de 1916, com o título As criaturas quererão destruir a Deus e fazer-se um Deus por sua conta própria. Vamos ouvir o que Luísa nos conta nessa passagem deste dia. Continuo nestes dias muito aflita, especialmente pelas ameaças quase contínuas por parte de Jesus, que os flagelos se farão maiores. Esta noite fiquei aterrorizada, pois me encontrei fora de mim mesma e encontrei o meu aflito Jesus e me senti a renascer a nova vida ao vê-lo. Mas o que, assim que me dispus a consolá-lo, várias pessoas me arrebataram e o reduziram a pedaços. Que dor, que horror! Eu me lancei por terra junto a um desses pedaços e uma voz do céu ressoou naquele lugar. Firmeza, coragem aos poucos bons. Não se separem em nada, não negligenciem nada. Serão expostos a grandes provações por Deus e pelos homens. Só a fidelidade não os deixará hesitar e serão salvos. A terra será coberta por flagelos jamais vistos. As criaturas quererão desfazer o Criador e quererão ter um Deus por sua conta própria e desfazer-se e satisfazer os seus caprichos a custo de qualquer carnificina. E com tudo isso, não conseguindo a sua tentativa, chegarão às mais baixas bestialidades. Tudo será terror e pavor. Depois disto, encontrei-me em mim mesma. Eu tremia. O pensamento de como tinham reduzido o meu Jesus me dava a morte, e a qualquer custo teria querido vê-lo, pelo menos por um instante, para saber o que tinha sido dele. E Jesus, sempre bom, veio e eu me tranquilizei. Seja sempre bendito. Amém, amém. Seja sempre bendito o nome do Senhor. Glórias sejam dados ao céu, glórias sejam dados ao Pai do céu. Amém, que com muito amor nos cumula de bênçãos, com muito amor faz as coisas acontecerem, com muito amor faz grandes prodígios. Então é mais um texto. E o que eu posso dizer do que eu compreendi aqui?
esta voz que veio do céu e que disse firmeza, coragem aos poucos bons. Não se separem em nada, não negligenciem nada. Serão expostos a grandes provações por Deus e pelos homens. Então vamos ser provados, não é? Vamos ser provados por Deus e também pelos homens. E sua fidelidade não os deixará titubear, que quer dizer hesitar, né? Quem não hesitar, quem manter a fidelidade vai ser salvo. E essa fidelidade podemos manter em Deus, não é? Ficando fixos e firmes em Deus, que tudo pode, tudo sabe, né? Seguir suas orientações, seguir aquilo que Ele pede, aquilo que Ele quer, viver na sua vontade para não temer nada, para ter a máxima confiança nele, não é? E a terra será coberta de flagelos jamais vistos, diz aqui o texto, né? Já estamos a passar por muitos, mas a terra ainda vai ter flagelos, né? Piores. E isso aconteceu, essa mensagem foi de 1916, né? Dia 5 de fevereiro. E então fico pensando na pandemia, né? Foi também um grande flagelo, digamos assim. Um flagelo que nunca se tinha visto, não é? Um vírus que acometeu muitos países, praticamente todos os países, né? No mundo todo ficaram acometidos por este vírus. Nunca tinha se visto uma coisa assim, né? E Jesus fala que virão ainda coisas piores, então parece que esse é só o início de coisas que ainda virão. As criaturas quererão desfazer o Criador e quererão ter um Deus por conta própria. Muitos poderosos, por terem riquezas e acumularem tantos bens, pensam que podem, não é? Que podem fazer da sua riqueza, dos bens que têm, um Deus, não é? Ou que eles próprios possam ser aclamados como Deus por todo o bem e as riquezas daqui do mundo que eles conseguiram ter, não é? E por aquilo que são capazes de fazer, então se acham poderosos, se acham como se serão. Aqui, essa voz fala que quererão ter um Deus próprio, né? Vão eliminar, querer desfazer o próprio Deus, o próprio Criador, para fazerem deles, para fazerem um Deus por conta própria, não é? Vão querer ter um Deus por conta própria, se desfazer de Deus, fazer esquecer Deus. É a tentativa que já vem de muito tempo, né? Jesus, quando passou por essa terra, muitos não o queriam ver, muitos não queriam que ele estivesse presente, porque ele veio com o seu poder, não é? Fazia tanto bem, mas também era justo e queria a justiça, clamava pela justiça, para que os povos não fossem oprimidos, não é? Que não lhes tirassem o pouco que tinham, não é? Os poderosos tinham essa tendência de oprimir os pequeninos e ele vinha para fazer o contrário, para falar, para que as coisas fossem feitas com justiça, não é? E muitos já não o suportavam, não o queriam ver, não é? E pediram a morte dele e procuravam para o matar, não é? Por quê? Porque ele vem falar a verdade, porque ele está do lado dos que são pequeninos e sofrem, não é? E chama as pessoas para o bem. Então aqui a voz fala, né? Coragem aos poucos bons. Então aqueles que são bons, apesar de serem em número pequeno, para não terem medo, para terem firmeza e coragem, para não vacilar, né? E para não negligenciar nada. Eu entendo assim, não negligenciar nada daquilo que vem de Deus, nada daquilo que são as mensagens de Deus, não é? E que praticamente atualmente ele vai falando também de outras maneiras, de outras formas, o mesmo que já falou no passado, não é? Então a confirmação dessas coisas que estão
que estão por vir, não é? Então, não precisamos temer, precisamos ter confiança nele e tê-lo sempre como nosso Deus, não é? Não descartar por nada, nem ninguém. Tudo o que ele vai fazendo, vai advertindo, vai deixando como mensagem, não é? Para seguir e não se desfazer dele, continuar firme, né? Porque vai haver muitas provações e muitos flagelos, como fala aqui, flagelos jamais vistos, não é? Vai ser um terror, vai haver um pavor, né? Tudo será terror, tudo será pavor. Então, olha, vem aí coisas difíceis, né? Vem aí coisas difíceis. Os poderosos, não é? Querendo tirar Deus, vão então agir de maneira. Fiquei a pensar aqui no poderoso. A leitura de hoje fala do poderoso que tinha os seus bens, a sua riqueza, não é? Fazia os seus banquetes. Aquele poderoso que tinha Lázaro na sua porta e não dava nem sequer um pouco do que tinha para Lázaro, não é? E era Lázaro que era consolado apenas pelo cachorro que ia lamber as suas feridas. Esse poderoso, não é? Tem, mas não partilhava com aquele que não tinha nada. Só queria saber das suas riquezas, não é? Se achava todo poderoso porque tinha e fazia os seus banquetes sem se importar com aquele que não tem, não é? E é sempre assim, os que têm, não é? Muitos deles não querem saber daquele que não tem, não é? Querem saber das suas riquezas, querem desfrutar e não querem saber daqueles que não têm nada, né? Olham assim como se não tivessem a ver tanta pobreza, tanta marginalização, tanta gente, e é a maioria, né, que não tem nada, que não tem quase nada e que ainda são oprimidos, não é? São postos de parte como se não existissem. E os que têm, muitos deles, a sua maioria só querem gozar. Então, olha, quando chega a hora da verdade, como fala aqui esse evangelho, Lázaro foi exaltado e ficou no céu ao lado de Abraão, e o rico foi para o inferno, não é? E ele lá no inferno clamava a Abraão para que pudesse mandar Lázaro ir ter com os seus familiares aqui na terra, falar com seus irmãos para que eles não levem o mesmo caminho que esse poderoso rico levava, né? Para que então pudessem ser salvos, porque ele via o horror que era estar ali no inferno, né? Foi no inferno porque só queria saber de si, só queria festejar, né? Com os bens que adquiriu, não sei de que forma, né? E fazia o pobre passar aquela humilhação. O que custava você que tem tanto dar um pouquinho para aquele pobre, mesmo que não o quisesse fazer entrar na sua casa, pelo menos mandava um criado, né? Lhe fazia entrar para dar banho e dar um prato de comida, depois o fazia sair caso não quisesse ter cuidado, não é? Ou fazer como aquele bom samaritano que viu aquele seu irmão ali, né? Que foi assaltado, foi ferido. E ele que tinha possibilidades, não é? Não levou ele para sua casa, mas levou para um estábulo. É estábulo, né? Não me lembro. Um sítio, né? Onde tomam cuidado das pessoas, não é? E pediu que o tratassem dele, que o alimentassem, que tratassem dele como deveria ser e deixou o suficiente para poderem fazer então todo aquele trabalho, né? De terem cuidado para com aquele irmão, né? Ao menos isso, você que não quer que pelo menos o pobre entre na tua casa, pelo menos manda, né? Alguém levar comida. Você que tem muito dinheiro, tem poder, manda levar para um sítio onde fazem, onde tem cuidado dessas pessoas mais desfavorecidas, né? E paga para poderem fazer o trabalho por aquele homem, caso você não o queira ter na sua casa. Ou pelo menos mandar dar comida, né? Nada, não fazia isso. Aquele pobre ficou ali assim, esfomeado. Até estou curiosa para saber, porque certamente que no evangelho mais ampliado, digamos assim, o evangelho que Jesus revelou a Maria Valtorta, ele conta os pormenores, não é? Da sua vida pública. Então, com certeza, até estou curiosa para ir saber e ver o que Jesus, né?
que Jesus fala mais deste acontecimento, né? Mas então, um pouco que a Bíblia nos fala é isso. Então é assim, né? Muitos poderosos não querem saber dos que não têm nada, ainda querem oprimir, né? Ainda querem oprimir, ainda querem, com as suas tentativas, poder então eh, fazer coisas horríveis, né? Parece que os que menos têm, os que têm necessidade, os que passam necessidade são os estorvos para aqueles que têm poder e que têm riquezas, né? Querem ficar a gozar dessa riqueza em um pouco número, né? Um pouco número desses tantos, viverem essa riqueza, viverem esse poder e poderem desfrutar em pouco número de pessoas, né? E vem, parece que a sua riqueza para ter que distribuir com todos aqueles que não têm, né? Se calhar acham que vai ser um desperdício e por isso querem diminuir a população para eles poderem gozar desses bens em minoria, né? E poderem desfrutar. Meu Deus, que horror, né? O ser humano pensar assim, ter e não poder partilhar, ter e não poder dar, ajudar aquele que mais precisa. Meu Deus do céu, Jesus amado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ainda querem apagar da cabeça do homem que não existe Deus. Não querem deixar o povo professar sua fé livremente. Querem oprimir o povo, né? Fazendo com que o povo esqueça que existe um Deus. Por quê? Porque Deus fala a verdade, porque Deus é a verdade, né? Deus é a verdade, e a verdade quando se faz sentir, ela dói, né? Toca aqueles que não o querem ouvir, né? Então, como Deus é justo e é verdadeiro, as suas palavras incomodam, né? Os que não a querem, incomoda muito. Por isso querem acabar com Deus da face da terra. E eles, como poderosos, em se fazerem de Deus, né? E fazendo o que bem quiserem com a população. Oprimir, maltratar, fazer desaparecer. Enfim, misericórdia, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Que o Senhor venha dar força e firmeza, coragem, né? Como fala aqui esta voz que ressoou do céu. Firmeza, coragem. Esses poucos bons que existirem, coragem, né? Não negligenciar de Deus, da palavra de Deus. Eu entendo assim, né? Diante das provações a que vamos ser expostos, né? Que vamos sofrer por parte dos próprios homens e por aquilo que Deus entender pela sua justiça também, fazer chegar a essa terra, não é? Precisamos ter firmeza e fidelidade naquilo que é o Senhor, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele pode fazer, sobretudo que a alma esteja unida ao Senhor, que a alma não se esqueça de Deus, que a alma se volte para Deus, para que nestes flagelos, se pelo menos a alma ter que morrer, a pessoa ter que morrer, sabe que o seu lugar está garantido no céu com o Senhor, né? Vai ter aquele encontro com o Senhor. Apesar dos sofrimentos e tudo, vai ter esse encontro com o Senhor. Mas quem desistir de Deus, quem não querer saber de Deus, quem desprezar Deus, nesses flagelos que vão acontecer, se a calhar morrer, se calhar vir a morrer, né? Acabou, rejeitou Deus, não quis saber de Deus. É uma alma que vai para o inferno, como esse rico poderoso foi, que não queria saber de Deus, só queria saber das suas riquezas, não é? Há esse lugar, há esse inferno, para aqueles que não quiserem saber de Deus e fazerem dos seus bens o próprio Deus. E há também um lugar para aqueles que permanecerem fiéis a Deus, na sua palavra. E mais ainda, né, para aqueles que viverem da vontade de Deus, ficarem fundidos, fixados, né, cristalizados nesse mesmo Deus. Maravilhas vão acontecer com essas pessoas. Ai, sinto pena de não saber e poder falar mais,
desta linguagem aqui do livro do céu, não é? Que essa santidade é muito diferente da santidade humana, tem muitos aspectos assim bonitos e positivos para se dizer, não é? Para aquilo que o Senhor faz com quem vive na sua vontade, né? É maravilhoso, é muito, muito, muito bom. Só que a minha mente é pequena, ainda estou a dar os primeiros passos para compreender esse mundo, de viver na divina vontade, né? Mas sei dizer que é tudo muito diferente, é tudo muito melhor, que a gente tem a possibilidade de voltar à origem para a qual forma fomos criados, não é? Viver o paraíso, viver a felicidade que Deus prometeu a Adão antes dele se corromper, não é? Tudo ficou paralisado porque ele se corrompeu pelo pecado e perdeu essa possibilidade de viver essa vida. Mas então, com a Luísa, que aceitou fazer a vontade de Deus, viver a divina vontade, então, no fundo, o que eu compreendo é que ela veio restituir aquilo que Deus fez de início com Adão, tudo que ele prometeu a Adão, aquela felicidade não é de viver o Éden aqui na terra. Então é isso que Jesus veio restituir através da luz. Adão perdeu e Luísa veio restituir, não é? É isso que eu entendo. Mas tem muito ainda para aprender e conseguir explicar melhor, não é? Mas caso você esteja interessado em compreender, em saber, é, entra com certeza aqui depois deste áudio, né? Você vai encontrar aí um link, não é? Em como você acessar esse livro do céu, poder entrar em contato com ele, experimentar essas verdades do livro do céu, essas revelações maravilhosas, né? E compreender. E com certeza você vai encontrar aí um link, né? Você que me ouve vai encontrar um link para poder entrar no grupo do WhatsApp, não é? Onde existem pessoas capacitadas para lhe falar melhor. E aí vais compreender ainda melhor esses escritos também de Luísa Picarreta, a líder e a fundadora deste grupo, e que também fundou a comunidade Fiat Voluntas Tua Brasil, não é? Vai ser capaz de te orientar, te explicar, e vais compreender mais sobre esses escritos, né? Sou pequena, ainda não entendo muito, mas se você ver esse link, entre, procure conhecer que é isso dos escritos de Luísa Picarreta, como Deus quer que vivamos isto, e vai então entender e compreender o que Deus quer através desses escritos, o que Deus fez com Luísa e o que quer fazer com cada um de nós. Amém? Fiat, Jesus, eu confio em Ti. Que Deus te abençoe, que te fortaleça e que coloque no teu coração essa vontade de o conhecer através desses escritos, de o conhecer melhor ainda através desses escritos do livro do céu. Amém?